aí, já bateu aquela dúvida sobre quando e como usar o Simple Present em inglês? Se a resposta for sim, pode ficar tranquilo. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nesse tempo verbal que é a base de tanta coisa no idioma. Vamos desvendar tudo de um jeito bem claro e visual. Preparados? Então vamos lá! Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos essenciais para dominar isso de vez. Primeiro, vamos entender o que é o presente simples e para que ele serve. Depois, vamos montar a estrutura dele, o esqueleto das frases. Na sequência, um mergulho nos detalhes de escrita e pronúncia que fazem toda a diferença. Daí, vamos aprender a negar e a perguntar. E, por fim, resolver aquela treta clássica: quando usar o simples e quando usar o continuous. Bom, para começar, a gente precisa de uma base bem forte, certo? Então, a primeira pergunta que não quer calar é: o que de fato é o presente simples? E onde é que a gente encontra ele no dia a dia? Pensa assim, ó. O presente simples é o tempo verbal da estabilidade. Ele não está preocupado com o que está acontecendo agora, nesse exato instante. A praia dele é outra. Ele fala sobre hábitos, sobre fatos, sobre coisas que são sempre verdade. É, de fato, o tempo verbal da constância. E olha como isso se aplica na vida real. Para falar de rotinas, I go to school every day é algo que se repete. Para fatos que não mudam, the sun rises in the east, o sol nasce no leste, ponto. Para sentimentos ou estados que duram, she loves chocolate. E até para horários programados que são uma espécie de rotina. The train to Tabriz leaves every hour. Tá vendo a lógica? É tudo sobre coisas que têm uma estrutura, uma constância, e não sobre um momento passageiro. Beleza, já entendemos o quando usar. Agora, a pergunta de $1.000.000. Como a gente monta as frases? Vamos desvendar a fórmula por trás disso. E a boa notícia é que a fórmula base é super, mas super direta mesmo. É só seguir a ordem. Sujeito, depois o verbo, na sua forma mais pura, a forma base, e aí o resto da frase. Simples assim. Essa é a espinha dorsal de como a gente descreve fatos e rotinas. Agora silêncio na sala porque essa é a regra de ouro do presente simples. É aqui que muita gente escorrega, então atenção total. Sempre que o sujeito for he, she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular, o verbo precisa ganhar um S no final. É um detalhe pequeno, mas que muda tudo. Essa tabela aqui não deixa dúvida, olha só. Para I, you, we e they, o verbo fica na boa. Work, play. Mas quando a gente chega na turma do he, she, it, o que acontece? O S aparece. Works, plays. Captou a ideia? Essa é a principal regra de conjugação. Certo, a gente já entendeu que tem que colocar o S, mas não é só jogar o SESI lá de qualquer jeito, não. A coisa é um pouco mais refinada. Existem alguns detalhes de escrita e de som que vão deixar o inglês muito mais natural e correto. Vamos a eles. Para não ter erro, existem basicamente 3 regrinhas de ortografia. Se o verbo termina com um som de chiado, como em watch, a gente coloca ES, até para ficar mais fácil de falar. Se o verbo termina em consoante mais Y, como study, a gente tira o Y e coloca IS. E para quase todo o resto, incluindo os que terminam em vogal mais Y, como play, é só colocar o bom e velho S. E como não podia faltar no inglês, né? Temos as exceções à regra. Existem 3 verbos mega comuns que são rebeldes e têm uma forma própria. A gente precisa decorar. Have vira has, do se transforma em does e go vira goes. Anota aí que esses aparecem o tempo todo. Agora, vamos para a parte que eu adoro, a pronúncia. Para soar como um nativo, o segredo está aqui. É a diferença entre sons vozeados e desvozeados. Faz um teste aí comigo onde estiver. Coloca a mão na sua garganta, agora fala zzz. Sentiu vibrar? Isso é um som vozeado. Agora fala sss. Nada de vibração, né? Esse é desvozeado. É essa vibração que manda na pronúncia do nosso S. E com base nisso, o S final pode ter 3 sons diferentes. Se a última letra do verbo tem um som desvozeado, como em stop, o final soa como um S de sapo, stops. Se o som final é vozeado ou é uma vogal, como em wear, o som é de Z, como em zebra, wears. E para aqueles verbos que terminam em chiado e ganham ES na escrita, a gente cria uma sílaba a mais, com o som de is, como em races. Show de bola! Frases afirmativas,
Check. Agora, como é que a gente discorda de algo ou faz uma pergunta? É aqui que entram em cena os nossos super-heróis auxiliares, do e does. Para negar, a fórmula é um presentaço. É só colocar don't ou doesn't antes do verbo principal. Mas aqui tem um pulo do gato, presta atenção nisso. Depois que a gente usa o auxiliar, principalmente o doesn't, o verbo principal perde aquele S e volta para sua fórmula original. Limpinho. O doesn't já fez todo o trabalho sujo. A divisão aqui é super clara, olha só. A galera do I, you, we e they usa o don't. Já a turma do he, she e it fica com o doesn't. Simples assim. Repare nos exemplos. They don't like e he doesn't live. É um padrão que não falha. A lógica para perguntar é quase a mesma, bem intuitiva. A gente joga o do ou o does lá para frente antes do sujeito. E adivinha, o verbo principal também volta para a forma base, sem S. Se for uma pergunta com where, what, etc., essa palavrinha vem antes de todo mundo. Olha como o padrão se confirma. Do you have? Does she dance? Repara na última. How does he travel? O verbo travel tá purinho, sem S. Por quê? Porque o does já tá ali na frente, fazendo o serviço de indicar que é a terceira pessoa. Uma vez que se entende essa estrutura, ela fica automática. E para fechar com chave de ouro, vamos resolver aquela que é talvez a maior confusão de quem está aprendendo inglês. Presente simples ou presente contínuo. Qual usar e quando? Vamos botar um ponto final nessa dúvida. A diferença fundamental, gente, é essa: permanente contra temporário. O presente simples é a fundação da casa. Fala de coisas estáveis que são fatos ou rotinas. I drink coffee every morning. É um hábito. Já o presente contínuo é como o tempo lá fora. Descreve o que está acontecendo agora ou numa fase temporária. The economy is growing again this year. É uma situação momentânea. Olha só um erro super, mas super comum que a gente tem que evitar. Se alguém diz I am living in India, a mensagem que passa é que isso é temporário. Talvez seja um trabalho de alguns meses, um intercâmbio. Não soa como algo permanente. Agora, se a intenção é dizer que morar na Índia é um fato, um estado permanente, a forma correta é usar o present simple. I live in India. Uma mudança pequena no verbo, mas que muda completamente o sentido. Isso mostra o poder da gramática. E agora, para a gente finalizar e colocar tudo isso em prática, fica uma reflexão. Qual verdade, fato ou rotina sobre o nosso dia a dia pode ser descrita com essa estrutura que acabamos de estudar? Pensar nisso é a melhor forma de transformar a teoria em prática. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.